Olá pessoal, tudo bem? Eu estou passando aqui para falar com vocês uma mensagem bem curta, mas bem reflexiva sobre que nós precisamos meditar sobre ela. Hoje nós estamos inseridos numa cultura onde praticamente a maioria se denomina cristã. A cada esquina nós podemos ver uma igreja, uma denominação diferente, mas nós podemos observar que realmente muito poucas pessoas obedecem às palavras de Jesus, poucas pessoas fazem o que Jesus ordenou, poucas pessoas estão seguindo as pegadas dele. Então, é algo que nós devemos meditar sobre isso. Onde a nossa semente tem caído? Eu quero falar com vocês aqui uma parábola bem curta, mas ela é bem profunda. A parábola que o Senhor Jesus Cristo contou para a multidão dele. Eu vou ler para vocês essa parábola. Está escrito em Mateus, capítulo 13, verso 4 em diante. Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso. Ainda havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre espinhos. Este cresceu e sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma parábola muito profunda. Jesus Cristo ele contava por meio de parábola para a multidão, porque ele sabia a palavra de Deus, quando ela é dita para aqueles que realmente amam a Deus, as pessoas compreendem que o Senhor quer dizer com a parábola. Porque aqui, mas nesse caso, essa foi uma das. O Senhor Jesus ele não explicava todas as parábolas, mas essa foi uma das parábolas que ele explicou, mas ele explicou apenas para os seus discípulos, os que estavam mais próximos dele, os mais íntimos dele. Então ele foi e contou fez a reflexão para eles e explicou para eles o que realmente isso estava querendo dizer, que realmente isso dizia. É muito importante nós pensarmos quem é esse semeador. O semeador é aquela pessoa que prega a palavra de Deus, é aquela pessoa que prega as boas novas. A semente é o quê? A semente é o evangelho. Todos nós ouvimos a palavra de salvação. Todos nós, muitas vezes, cremos, confessamos com a nossa boca Jesus Cristo como Salvador, mas poucos são transformados, poucos seguem a pegada de Jesus Cristo aqui na terra. Por quê? Porque não conhecem Ele, ou apenas conhecem Ele por meio de homens e fica só na palavra do homem, não busca entender, não busca intimidade com Ele no particular, não ouve a palavra dEle, a palavra viva dEle, não lê a palavra dEle, não faz oração. E é impossível um cristão ele ser transformado e ele receber o Espírito Santo dentro dele se ele não buscar a Deus de todo o coração dele. É impossível ele ser transformado sem oração, é impossível ele ser transformado sem a palavra de Deus. Jesus Cristo fala para nós lá em João capítulo 14, verso 23, Jesus disse assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Então, nós devemos meditar. Onde caiu a nossa semente? Mesmo as igrejas lotadas, nós vemos que tem pouca transformação. Muito pouca transformação. As pessoas não estão sendo transformadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus, porque elas não estão se submetendo a Jesus Cristo. Elas não estão declarando Jesus como Senhor e realmente vivendo de acordo com a vontade dele. Mesmo com igrejas lotadas, nós podemos ver que não está tendo muita transformação. Poucos estão buscando. Então nós devemos meditar algo. Onde que a nossa semente tem caído? Onde que a nossa semente ela tem caído? Porque ela caiu em terra boa? Ou ela caiu, a semente que caiu no meio do caminho, vieram as aves e a devoraram. Essas são aquelas pessoas que elas escutam a mensagem do reino. Elas escutam, né? Mas elas não compreendem. Elas não compreendem. Então, o ladrão vem. Quem é ladrão? O ladrão é Satanás.
Satanás vem e rouba a semente que foi plantada. O semeador foi lá, evangelizou, pregou a palavra, falou de Jesus, mas aí a pessoa ela não entende nada, então ela não busca entender. E o que ela faz? Ela vai e busca o ladrão, pega e rouba a semente dela. E ela continua no mesmo estado que estava, ou até pior. A segunda semente é aquela semente que ela caiu em terreno rochoso. O que é terreno rochoso? É um terreno cheio de pedras, né? Então a raiz ela é difícil, né, de fixar, ela não fixa no solo por causa das pedras. Ela não tem raiz em si mesma. Ela resiste pouco tempo. Jesus explica, porque essa caiu entre. Ela resiste pouco tempo. E quando, por causa da palavra, vem as perseguições da vida, ela faz o quê? Vem os problemas, vem as perseguições, ela logo perde o ânimo e desiste. Quantas pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho ficam encantadas com o que o Senhor Jesus Cristo fez e recebe com alegria essa palavra, mas pouco tempo depois elas desistem. Elas desistem porque vem problemas, inúmeros problemas, porque quando o Senhor começa a colocar a nossa vida em ordem, tudo começa a vir os problemas, o problema da nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, ela luta contra o Espírito de Deus dentro de nós. Ela luta, ela não quer receber algo do céu. A nossa carne, ela quer as coisas da terra, ela quer cumprir os desejos do coração corrupto dela. O coração ainda não foi transformado, então ela luta para quê? Ela luta para buscar as coisas dessa terra. Então a nossa carne, ela é uma constante luta. Então nós passamos a ter problemas, a nossa carne luta porque queremos cumprir os desejos do nosso coração. Então com isso começa a vir problemas, perseguições. O Satanás ele começa a usar pessoas para nos perseguir, ou até ele mesmo, ele começa a nos afrontar, começa a nos amedrontar por meio de histórias, por meio de espantos noturnos, por meio de pesadelo. Ele usa todas as armas dele possível para nós o quê? Para nós perdermos o ânimo. Isso ele faz bem no começo. Realmente, ele vem com ataques espirituais muito fortes. Mas aquele que conhece Jesus Cristo sabe que o Senhor ele é mais poderoso do que qualquer outro ser neste mundo. Deus ele é mais poderoso do que tudo. Então, o que nós devemos temer? Nós não devemos temer nada. Então, qual é a outra semente? A outra semente é aquela que caiu entre espinhos. Essa semente, Jesus explica, essa é a pessoa que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando ela infrutífera. É aquela pessoa que ela ouve a mensagem, mas o que? A ganância dela, a preocupação, a ansiedade dela com o dia da manhã sufoca ao ponto dela não conseguir buscar as coisas de Deus, sufoca ao ponto dela não buscar conhecer o Deus dela. Ela coloca tudo acima do Deus, ela não confia no Deus. Por que ela não confia no Deus que ela serve? No Deus que ela falou com a boca dela, que ela confessa como Senhor e Salvador. Por quê? Porque os espinhos dessa vida, as preocupações e as ansiedades deixam a pessoa sufocada e ela começa a viver uma preocupação uma atrás da outra com as coisas dessa terra. Preocupa com o que vai comer, o que vai vestir o tempo todo. Claro, o Senhor, Ele não quer deixar nós vivermos uma vida miserável. Jamais. Os que estão em Cristo, eles não vivem uma vida miserável. Pelo contrário, aqueles que estão em Cristo, eles têm uma vida próspera. Mas prosperidade não significa que eu vou viver correndo atrás das seduções, da ganância, da minha vida, das coisas dessa terra. Não. Se o Senhor tiver que abençoar nós e nós tivermos que ter muito dinheiro, nós vamos ter. Se a medida de dinheiro nossa foi menos, glória a Deus. Mesmo assim, nós vamos ter o quê? Uma vida próxima, porque o Senhor veio para que nós tenhamos vida em plenitude, vida em abundância. Então, nós não devemos aceitar a destruição, a miséria que Satanás quer impor para aquelas pessoas, porque Satanás ele sempre usa o extremo. Ou ele quer que a pessoa vive na miséria, ou ele quer que a pessoa vive na ganância, na correria, na ansiedade. E o Senhor fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes nós devemos o quê? Levar as nossas ansiedades, as nossas preocupações aos pés dele. E ele vai o quê? Ele vai encaminhando as coisas nessa terra para nós, na nossa vida. Mateus 6,33 fala: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas ele vai acrescentar para nós. Nós devemos buscar com toda fome, com toda sede, a palavra de Deus, buscar o Senhor. A partir daí ele vai colocando a nossa vida em eixo. Então, todos nós temos um desígnio nessa terra, temos um propósito.
Mas Satanás, ele não quer que nós vivamos esse propósito. Porque esse propósito, quando nós passamos a viver ele, nós não passamos a viver ele de forma egoísta. Nós vivemos para o reino de Deus, para estabelecer a justiça de Deus aqui na terra. E estabelecer essa justiça de Deus é o que? Nós não passamos a amar, a cuidar, a zelar uns pelos outros, a levar a salvação, a palavra de salvação, levar a comida, levar a veste para as pessoas que precisam. Está o tempo todo fazendo a vontade de Deus. E o mais importante, levando as boas novas, porque as boas novas é a salvação, porque o que o Senhor mais importa na nossa vida é a nossa alma. Ele se preocupa com a nossa alma, Ele quer a salvação da nossa alma. E muitas vezes nós chegamos a Deus por diversos caminhos. Infelizmente, uns só buscam o Senhor no momento de dor. Muitos buscam. E glória a Deus, Ele nos atende. Por quê? Porque Ele é amoroso. Mas a gente não pode, nesse momento de dor, só buscar a Deus no momento de dor, no momento de tristeza, de tragédia. Não, devemos buscar a Deus acima de tudo, independente das circunstâncias, independente da situação. Porque o Senhor, Ele é bom, Ele é justo, Ele é santo e Ele nos ama muito. E Ele quer que nós nos relacionamos com Ele. Então nós devemos perguntar, onde a nossa semente está? Onde a nossa semente está? Ela está no caminho? Ou ela está no terreno rochoso? Ou ela está entre os espinhos? Lembre-se, o espinho é aquelas pessoas que elas vivem, elas buscam o tempo todo, seja dentro da religião. Hoje nós podemos ver que o nível de pessoas que estão buscando as coisas materiais, estão buscando as coisas materiais em Deus, como se Deus fosse cumprir o sonho delas de fazer elas ricas, fazer elas milionárias, porque com o esforço próprio delas. Não, o Senhor está preocupado com a nossa alma, Ele quer nos salvar. Então, se realmente Ele pode confiar em nós para nós termos muito dinheiro, nós vamos ter. Se não, nós vamos ter a medida que nós precisamos. Nós vamos ser próximos com aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos. O importante é, porque essa pessoa que cai, que a semente dela cai entre espinhos, a semente ela é sufocada e ela se torna o quê? Infrutífera, ela não dá fruto. E frutos, o que são frutos? Em Gálatas 6 fala, em Gálatas 5:22 fala o que são frutos. É a paz, a alegria, o amor, a benignidade, o domínio próprio, a bondade. Tudo isso é o que? Frutos do Espírito. Em Efésios 5:8 fala que a bondade, a justiça e a verdade é fruto do Espírito. Então, o Senhor quer que nós tenhamos uma vida abundante nele, em Cristo. Não buscando as coisas dessa terra acima dele. Nós devemos buscar ele primeiro, depois as outras coisas ele vai acrescentar para nós. Então, essa pessoa que ela anda tão ansiosa, ela não dá fruto. O caráter dela não é transformado. Fruto é o quê? Fruto são ações, são pensamentos. A pessoa, ela sai do mundo, ela vai para dentro da igreja, mas ela continua com os mesmos pensamentos, com as mesmas... o coração dela não é transformado, a mente dela não é transformada. Por quê? Porque ela está se tornando infrutífera, porque ela está dentro da igreja, mas o coração dela está no mundo. As preocupações delas estão com as coisas do mundo. Então ela se torna infrutífera, ela continua com os mesmos desejos mundanos, com as mesmas coisas mundanas. Ela pode ter até uma capa religiosa, né? Ela pode ter até uma aparência santa, ela pode ter a aparência de uma pessoa crente, né? Mas por dentro ela continua o quê? Podre. Ela não deixa o Espírito Santo transformar ela. Por quê? Porque a ansiedade dessa vida não permite ela buscar a Deus sobre todas as coisas. Então o convite que o Senhor faz para nós é: busca primeiro o reino dos céus. As outras coisas Ele vai acrescentar. Como que nós buscamos primeiro o reino dos céus? Nós precisamos o quê? Meditar na palavra de Deus, buscar Ele de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Busca Ele. Leia a palavra, medita na palavra, ore. A oração é uma arma poderosa para nós o quê? Para nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Né? Então, o que é as pessoas, nós devemos o quê? Pensar o seguinte, lembre sempre disso, existe muitos dentro da igreja que a semente caiu entre espinhos, Se pergunte, a sua semente, ela está entre espinhos? Porque você vai perceber, porque você pode até ter mudado usos e costumes de uma determinada religião, pode até mudado algumas coisas da sua vida, mas dentro você continua da mesma forma, com as mesmas preocupações das pessoas que estão fora da igreja, com a mesma preocupação. É algo que nós devemos meditar muito,
Porque o Senhor, Ele é o quê? O Senhor, Ele quer o melhor para nós. Os pensamentos dele são para nós, são bons, perfeitos e agradáveis. Então, para que nós devemos deixar Ele em segundo plano? E outra, para nós confiarmos nele, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos ter intimidade com ele, relacionamento com ele. Caso contrário, é impossível qualquer pessoa confiar. Nós só confiamos naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós temos intimidades. Então, para nós ter intimidade com ele, nós devemos o quê? Buscar ele de todo o nosso coração. E quando nós buscamos, ele se revela a nós. Ele se revela a nós, ele nos mostra o Filho dele. E o Filho dele nos leva até ele. Mas para isso nós precisamos o quê? Tá buscando de todo o nosso coração. E o que é a característica hoje? Nós devemos refletir Jesus Cristo. Se nós estamos refletindo Jesus Cristo, aí sim, a nossa semente caiu na onde? Caiu na terra boa. O que é uma terra boa? A terra boa é aquela terra que ouve. Ela ouve e ela colhe a palavra de Deus. A semente, quando a semente ela cai naquela terra boa, a semente já logo ela começa a brotar e ela vai começar a dar fruto. Por quê? Porque ela caiu na terra boa. O que é uma terra boa? A terra significa o quê? Significa o coração, o nosso coração. Quando a semente do evangelho cai dentro do nosso coração, a terra boa é aquela que absorve a água, é aquele solo fértil. É a mesma coisa no nosso coração. Quando a semente do evangelho cai dentro do nosso coração, o que vai acontecer? Nós vamos passar a gerar frutos, nós vamos começar a produzir frutos de arrependimento, nós vamos começar a produzir frutos que transformam o nosso caráter, transformam a nossa natureza. Então a pergunta é, a nossa semente caiu em terra boa? Porque o nosso caráter está sendo transformado? Os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos prazeres estão sendo transformados? Ou apenas a nossa aparência? Se só a nossa aparência está sendo transformada, se só o ambiente que nós mudamos, antes frequentamos um lugar, agora frequentamos outros, só isso que mudou, não fez diferença nenhuma. Nós não estamos produzindo frutos de arrependimento. Então, pensem sobre isso, perguntem para si, façam reflexão e o mais importante, dobre seu joelho, feche a porta do seu quarto, entre no secreto com seu Pai, no Pai Celestial, pergunta, Senhor, onde está a minha semente? Senhor, me revele aquilo que eu não estou vendo e ouvindo. O Senhor, Ele vai vir e Ele vai responder. Não na hora que nós queremos, não da forma que nós queremos, porque Ele não é nosso empregado. Ele nos ama, mas Ele não é nós que servimos Ele, não Ele que nos serve. Então, nós devemos ter a reverência, o temor de entender o quê? Que Ele está disposto a cuidar de nós, a nos amar, a nos salvar, a nos prosperar naquilo que Ele tem para nós, não naquilo que nós queremos. Então, a reflexão hoje é, onde caiu a sua semente? Aonde caiu? A semente que ele fala, olha a semente que fala, contudo, a boa terra produzia grande colheita, 100, 60 e 30 por 1. Aquela pessoa, ela passa a ser o quê? Luz. Ela é luz em meio às trevas. Ela é luz em minhas trevas. Essa pessoa, ela produz frutos e muitos frutos, muitos frutos. Por quê? Porque onde a luz, ela aparece, ela traz amor, ela traz bondade. Então, ela começa o quê? Buscar as coisas de Deus. Então, ela começa a amar, ela começa a ter misericórdia. Então, onde ela chega, ela faz a diferença. Não para pior, mas para melhor. Para melhor, sempre é para melhor, para levar o máximo de pessoas ao arrependimento, para levar o máximo de pessoas a Jesus Cristo, porque o Senhor não quer que nós tenhamos uma vida ansiosa, uma vida cheia de peso nas costas, preocupadas com muitos fardos. Ele fala, vinde a mim, aqui. Lá em 11 de Mateus, ele fala, vinde a mim, vinde a mim, 11 de Mateus, capítulo 28 em diante. Vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. Eu vos darei descanso. Tomai o vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Olha que convite que ele faz para nós. Então, algo que nós precisamos refletir, independente se você está dentro da igreja ou não está. Nós devemos refletir onde nós estamos buscando Deus. Em homens, em regras humanas, em dogmas humanas, em tradições humanas, ou nós estamos buscando a Deus de todo o nosso coração?
Os dogmas, as regras, as tradições humanas são importantíssimos. Eles são importantíssimos, mas eles não podem estar acima da nossa busca, da nossa sede, da nossa fome por Deus. Jamais, jamais. Homem nenhum substitui a presença de Deus na nossa vida. Não busca a presença de Deus em homens. Não busca a presença de Deus em homens. O Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Ele usa homens, profetas dEle na terra. Ele usa homens, servos dEle, filhos dEle para nos abençoar, para falar a nossa alma, para pregar a nossa vida, para falar muitas coisas para nós. Ele sempre usou e sempre vai usar a nosso favor aqui na Terra, sempre. Isso é muito importante. Mas isso jamais deve substituir a nossa busca no individual, no nosso quarto, no nosso secreto por Deus. Uma busca que Ele quer que nós tenhamos, porque Ele quer ter intimidade conosco. E então Ele faz um convite. Você quer ter intimidade com Deus? Se você quiser, ore. Ore de todo o seu coração, seja sincera, confesse os seus pecados, se arrependa dos seus pecados. Senhor, eu não te amo como eu deveria amar. Eu não te amo como eu deveria amar. Então, é algo que nós devemos pensar. Senhor, eu não te amo, eu quero te amar mais e mais. Eu quero te amar mais e mais. Então, é esse o convite, essa é a reflexão que eu faço para vocês, independente se vocês estão dentro ou fora de uma igreja. Busque a Deus de todo o coração, busque Ele no secreto, medite na palavra dEle, leia mesmo sem entender, porque na hora certa, no momento certo, Ele vai abrir a sua mente e você vai entender tudo que está na palavra dEle. Ele vai te guiar, porque o nosso maior professor é quem? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai nos ensinar tudo, tudo. Ele vai nos ensinar tudo que está escrito na palavra. Ele vai nos revelar Jesus Cristo. Ele vai nos revelar. Então, que Deus abençoe vocês, que essa busca que vocês vão começar ou já começaram, seja cada vez mais e mais, que vocês possam ter mais e mais sede, porque à medida que nós vamos respondendo à medida de fé que o Senhor nos dá, essa medida vai aumentando, essa graça vai aumentando na nossa vida. Então, cada vez mais nós temos mais sede e mais fome de Deus. E Ele vai o quê? Ele vai se revelando mais e mais a nós, da forma, cada um de uma forma individual. Então, que Deus te abençoe e que o Senhor possa fazer resplandecer sobre você a face dele cada dia mais e mais. Deus abençoe.